Os pêssegos estão na época e esta tarte vai ser uma das tuas sobremesas preferidas este verão. Bem-vindo à Escola da Mil Grãos, eu sou a Dulce e vou ensinar-te a fazer a tarte de pêssego. Para fazermos esta tarte de pêssego, nós vamos precisar de pêssegos, claro, mas vamos fazer primeiro a base da tarte. E para a base da tarte eu vou utilizar farinha semi-integral, eu gosto de utilizar, mas pode ser branca, de trigo, mas também pode ser espelta. Vou colocar uma pitadinha de sal e vou usar primeiro meia chávena de azeite, pode ser óleo de boa qualidade também, ou um azeite de boa qualidade ou um óleo de boa qualidade. E vou utilizar também meia taça de xarope de ácer, mas pode ser outro adoçante líquido. A primeira coisa que eu vou fazer é misturar aqui o azeite com a farinha e até obter uma massa que parece areia molhada, assim, aquilo que se chama uma massa areada, ainda sem uma textura de massa para tender. Misturo o sal e o azeite com a farinha então. Vou agora juntar o xarope de ácer e continuar a amassar. Se não obtiveres uma massa moldável, o que eu te recomendo é colocar mais um pouco de farinha ou mais um pouco de água, xarope de ácer ou azeite, portanto, até obteres uma massa que dê para forrar a tarte. Tenho uma boa massa e vou só aqui fazer uma bola. E agora vou deixá-la descansar um bocadinho e daqui a nada já a coloco na tarteira. A massa já descansou um bocadinho e eu aproveitei para pré-aquecer o forno, portanto ele está a aquecer a 160 graus e vou tentar fazer render a massa para duas tarteiras pequenas. Se tiveres uma tarteira grande, eu recomendo que uses apenas que faças apenas uma tarteira, portanto não uses em duas. Vou aqui fazer a base, espalhar com as mãos, também podes espalhar com o rolo da massa se quiseres. Já tenho as tarteiras forradas, ou as formas de tarte forradas, e vou levar agora ao forno. Enquanto elas estão a cozer no forno, enquanto a base coze, eu vou fazer o recheio. Para preparar o recheio precisas de pêssegos ou nectarinas e se forem bastante doces vais precisar de pouco adoçante. Eu vou utilizar 4, 5 colheres de sopa, eu tenho aqui 5 colheres de sopa de geleia de arroz, pitadinha de sal e eu vou utilizar kuzu, que é um espessante muito utilizado na macrobiótica, mas também podes utilizar amido de milho. Eu vou dar uma aula sobre doces mais para esta época, coisas de sobremesas frescas e gelados, e se quiseres saber mais informações, comenta ICE, que vai receber todas as informações diretamente por mensagem privada. Então, vamos fazer aqui o recheio, vamos precisar de descascar os pêssegos, partir em pedacinhos e já te mostro depois como é que vou continuar. Já tenho aqui o pêssego descascado e partido em pedacinhos. Vou agora acrescentar a geleia de arroz. Estou a utilizar a geleia de arroz porque é um adoçante que não sabe a caramelo e, portanto, é melhor nestas sobremesas em que queremos que o sabor da fruta sobressaia. Mas se a fruta for muito doce, claro que até podes reduzir ou não colocar nada, se estiveres habituado a consumir coisas quase sem adoçante nenhum. E nesta altura do ano temos a sorte de ter fruta bastante doce. Eu há pouco esqueci-me de dizer, mas também vou utilizar um bocadinho de agar-agar, não é já. Eu vou pôr a ferver o pêssego com a geleia de arroz, a pitadinha de sal e vou dissolver uma colher de chá de agar-agar, depois num bocadinho de água, juntamente com o amido de milho. O amido de milho não, o kuzu. No caso eu estou a utilizar kuzu. Vou utilizar apenas uma colher de sopa, mais ou menos calculada, porque vem assim em pedrinhas. Daqui a pouco eu já vou diluir em água. Agora vou só levar ao lume aqui o pêssego a cozer. Eu estou a utilizar uma fruta que é típica agora do verão, e nós devemos utilizar sempre mais fruta no verão, que é a época dela, e fruta mais doce também no verão. Na macrobiótica comem-se algumas sobremesas e eu vou falar um bocadinho sobre isso no meu workshop.
tem a ver com o consumo das sobremesas, tem a ver com a tua condição, com o momento do dia, etc. Portanto, podem-se comer, não são de consumo regular, são de consumo esporádico, mas agora no verão ainda podes consumir com mais regularidade. O pêssego é uma fruta que coze rapidamente, portanto 5, 6 minutos é o suficiente para ela largar logo bastante líquido. E o que eu vou fazer agora então é diluir o kuzu com um bocadinho de água. Convém que uses água de boa qualidade, já sabes que eu uso água filtrada porque tenho um filtro da Voa. Vou diluir aqui o kuzu e também o agar-agar. Lembra-te que o kuzu funciona como espessante e o agar-agar como gelificante, portanto estamos aqui a utilizar uns ingredientes que nos permitem depois ter uma tarte que é macia por causa do espessante, macia e também mais sólida, e ainda mais sólida graças ao gelificante. Não vou colocar muito para não ficar uma geleia, mas é a função destes dois ingredientes neste doce. Então convém diluir em água fria, porque senão eles vão ficar em gruminhos. E agora, conforme adiciono, vou mexendo logo. Agora vou só deixar cozer mais uns minutos. Aqui conseguimos ver bem a função do espessante, porque ficou logo com a parte líquida espessa. E agora temos que deixar ativar, é só uns minutos mais. Já desliguei e agora vou aromatizar com um bocadinho de raspa de limão, mas isto é completamente opcional, podes deixar só o sabor a pêssego. Devemos agora deixar este recheio arrefecer um bocadinho. Não se pode deixar arrefecer completamente porque ele vai ficar rijo, mas deixar arrefecer um bocadinho antes de colocar nas tartes. E eu já te mostro como é que estão. As tartes já estão cozidas e já também arrefeceram. Como te disse, as tartes já estão prontas, a base já está cozida e já está fria. Deixei arrefecer um bocadinho aqui o meu recheio, mas ele completamente frio vai ficar sólido e, portanto, convém, enquanto está morno, colocar sobre a base. E agora é muito simples, é só espalhar com alguma delicadeza. E eu ia dizer-te que não te esqueças que eu estou a fazer 2 tartes porque estou a utilizar formas bastante pequenas, mas caso estejas a fazer numa forma de tarte de tamanho normal, não faças isto que eu estou a fazer, utiliza apenas uma forma. Eu tive que esticar bastante a base e agora vou também dividir aqui o recheio pelas duas. Como vês, não precisamos de grandes ingredientes de origem animal nem açúcar refinados para fazer sobremesas deliciosas, e é isto que eu te quero ensinar também na minha próxima aula e falarmos um bocadinho também sobre esta questão das sobremesas na macrobiótica. As tartes já estão prontas, como podes ver está rijo, portanto o recheio está rijo, e eu vou cortar para veres como fica. Fica assim, com este aspecto. E agora vou empratar, vou-te dar a sugestão de que coloques um raminho de hortelã, por exemplo, e umas cerejinhas aqui a enfeitar. E pronto, e tens assim uma sobremesa de verão que podes servir até numa festa.